Queridos, amados em Cristo Jesus, louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Quero louvar a Deus pela vida do vereador que nos dá a honra da sua presença. É um prazer tê-lo aqui conosco. A todos os vizinhos que estão ouvindo a palavra do Senhor, vocês são joias preciosas aos olhos do nosso Pai Celestial. Nesse momento, nós queremos ativar a mente de Cristo nos eleitos do Senhor, usando a ciência de Deus para tratar com a humanidade, que é o Evangelho do novo pacto de melhores e superiores promessas. Isto é culto em algum sistema religioso, e nós estamos em público hoje para trazer a lume a palavra da graça de Deus. Olha, antes de iniciar a pregação, eu queria introduzir na tua mente que a Bíblia Sagrada, ela é feita por duas alianças, por dois pactos, dois testamentos, e isso passa-se desapercebido da humanidade que está turvada, coberta pelo véu. O primeiro testamento é chamado de Velha Aliança. O Velho Testamento, na Bíblia, não encerra-se em Malaquias. Alguém pensa que o Novo Testamento inicia-se na Bíblia em Mateus, Marcos, Lucas e João. E isto é um engano do sistema religioso. O Novo Testamento, ele começa quando o sangue de Jesus é derramado na cruz, ele morre e ressuscita dentre os mortos. Por isso é chamado de cálice da nova aliança do Novo Testamento. Até a cruz e a morte de Jesus, para trás, tudo é chamado de Velha Aliança. A lei de Moisés ainda estava de pé. É bom lembrar aos eleitos do Senhor que todo o universo respeita esta lei. Se você pega um livro histórico, você vai ver que lá está AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Porque a morte de Cristo desencadeia o novo pacto de melhores e superiores promessas, a nova aliança, o Novo Testamento, que é ocultado por a maioria das igrejas neste planeta. Portanto, o Novo Testamento, ele começa quando Cristo morre e ressuscita dentre os mortos. E isto é um fato inevitável de se verificar na Bíblia Sagrada. Portanto, para o primeiro testamento, Deus teve uma obra, e esta obra ocorria através da lei de Moisés, que dava as diretrizes, as normas, os conceitos para que os homens fossem guiados. Depois, Deus, o próprio Deus, se reveste de carne em Jesus Cristo e vem a este mundo e começa a trazer o Evangelho do Reino. E quando ele começa a pregar, ele levanta 12 apóstolos e dá-lhe uma missão. E estes apóstolos receberam a incumbência de pregar um evangelho chamado Evangelho da Circuncisão, aonde a lei de Moisés iria se cumprir até a cruz de Cristo. Louvado seja Deus! E estes discípulos foram aqueles que receberam de Jesus de Nazaré as instruções, a lei meritocrática, o evangelho do esforço, dos rudimentos e dos cerimoniais, porque fazia parte dos rituais na lei de Moisés. Portanto, para o outro pacto, depois da cruz, nosso Senhor Jesus Cristo, no caminho de Damasco, arrebata um homem chamado Saulo de Tarso e leva ele ao terceiro céu e revela a ele outro evangelho. E isto passa-se desapercebido da humanidade. E isto está escrito em Atos dos Apóstolos.
E Paulo recebe este evangelho, chamado evangelho de superiores promessas, que é ocultado dentro do sistema religioso. Porque quando este evangelho do novo pacto é pregado, os dogmas eles desaparecem, os rudimentos, os cerimoniais, os costumes. Paulo diz em Gálatas capítulo 6, versículo 2, Paulo diz: olha, a mim foi entregue o evangelho da incircuncisão, como a Pedro o da circuncisão. Então aqui está mais uma bomba para o sistema religioso. Na Bíblia não existe 4 evangelhos. Na Bíblia só tem 2 evangelhos. O evangelho da circuncisão dado a Pedro para governar, para instruir os 12 e para ser ministrado entre os judeus, e o evangelho da incircuncisão dado a Paulo para ministrar a igreja gentílica e chegar até nós aqui hoje em Jacuípe. Portanto, você percebe que houve aqui algo confuso dentro do sistema religioso até hoje. Aqui está o fundamento porque surgem tantas igrejas, tantos ministérios, tantos pastores, tantos líderes, tantas religiões, que a sociedade muitas vezes não sabe o destino que tomar para ouvir o evangelho. Mas essa noite eu vou revelar coisas preciosas que estão escritas na Bíblia e que nenhum homem neste planeta será capaz de mudar, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. Eu quero começar dizendo: você sabia que o mundo inteiro está assim, vivendo esta bagunça toda, por causa dos 12 discípulos de Jesus de Nazaré? Você sabia que todas as confusões que está acontecendo no mundo hoje é justamente pela desobediência dos 12 discípulos de Jesus de Nazaré? E por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Olha, porque eles estavam se metendo em um ambiente com um evangelho que foi proibido por Jesus Cristo de pregar. Vamos ler Mateus capítulo 10, versículo 5. E aqui nenhum líder religioso será capaz de alterar, porque estas palavras foi dita por nosso Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia, Mateus capítulo 10, verso 5: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo o quê? Não ireis pelos caminhos dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritano, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja, nosso Senhor Jesus Cristo, quando deu a determinação para ministrar o evangelho, ele disse para Pedro e os 12: vocês estão recebendo a minha ordem para levar o evangelho a este território de Israel, mas tem um grupo de pessoas, um grupo específico de pessoas que vocês não podem ministrar este evangelho que eu estou dando. Nem pregue para os gentios e nem pregue para os samaritanos. Pronto, aqui você já começa a perceber que começa a se desenhar o porquê de tanta confusão religiosa. Os apóstolos de Jesus de Nazaré não obedeceram o que nosso Senhor Jesus Cristo disse. Foram e se meteram entre os gentios, se meteram entre os samaritanos, pegaram um evangelho da circuncisão, que era o evangelho do rudimento, das leis, dos cerimoniais, e se de pregar para os judeus, se meteram entre os gentios, e começou a confusão. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo tinha um plano para os gentios. Nosso Senhor Jesus Cristo tinha outro evangelho para os gentios, cujo mesmo não estava na terra ainda. Não tinha nenhum livro escrito, nenhum homem tinha recebido. Ele nem tinha chamado o apóstolo que iria ministrar este evangelho.
Então, diz a Bíblia que nosso Senhor Jesus Cristo, depois que morre e ressuscita, 26 anos depois, aparece no caminho de Damasco um homem que perseguia os cristãos, matador de crentes, chamado Saulo de Tarso. Cristo arrebata ele ao terceiro céu e revela a ele o evangelho para o povo gentil. E que evangelho é esse? O evangelho pela fé sem as obras da lei. O evangelho do novo pacto, de melhores e superiores promessas, aonde não há rudimento, porque este evangelho ele iria superar o evangelho que era pregado entre os judeus. Este evangelho era o evangelho pela graça, pela fé, sem as obras da lei, sem meritocracia, sem pagar o esforço, sem pagar o preço. Por quê? Porque aqui era a fé em ação naquele que morreu e ressuscitou. Portanto, a instrução foi que pregasse a Israel e não aos gentios. Os apóstolos de Jesus de Nazaré só pregavam a lei de Moisés, só pregava os rituais, só pregava a lei das obras. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: isto não é cristianismo. Todas as pessoas que vivem na doutrina dos apóstolos de Jesus de Nazaré não são cristãos, são judeus. Estão judaizados, estão debaixo de dogmas e rituais e cerimoniais e costumes e tradição da lei de Moisés, cujo evangelho diz que quem vive por ela está debaixo de maldição, debaixo de pecado e negando a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aqui está um segredo do evangelho. Eles viviam pelas obras. É por isso que você vê na Bíblia os 12 fazendo jejum, os 12 pagando o preço, os 12 fazendo esforço, os 12 ensinando rituais, cerimoniais, costumes. Mas Jesus proibiu estes homens de pregar para vocês. Jesus disse que eles eram proibidos, que não podiam se meter, não podiam pregar para o povo gentil. Portanto, eu faço a primeira pergunta esta noite: você é um judeu ou você é um gentil? Porque se você está na doutrina dos apóstolos de Jesus de Nazaré, eu quero te dizer que você não é cristão, você é judeu. Porque não havia cristianismo antes da cruz. Antes da cruz só havia judaísmo. Jesus de Nazaré não era cristão, era judeu. Quando Jesus morre e ressuscita pela primeira vez na cidade de Antioquia, os discípulos foram chamados de cristão. Por quê? Porque cristianismo é a ausência de obras. Se você está obrando para receber algum benefício da parte de Deus, você é um judeu. Você está escravizado na lei. Você não crê que Cristo foi o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Cristo veio em carne como judeu para cumprir a lei. Aquela manifestação não foi nossa, não veio para nós. Ele veio para os seus, para os judeus, mas os seus não o receberam. Diz João em 1 capítulo 1 verso 14: mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos e chamados filhos de Deus. Amém. Portanto, aquela manifestação não era para nós. Paulo disse em Coríntios que se você quer dar fruto para Deus, você tem que tirar os olhos de Jesus de Nazaré. Olha, o mundo inteiro está coberto por este véu. Jesus de Nazaré era um véu de Deus que veio sobre esta terra. Nós temos que aprender a servir a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos e que está aqui entre nós esta noite. Louvado seja Deus. E este não se adora com fita, com rituais. Esse não se adora com dogmas, com costumes. Esse se adora em espírito e em verdade. É com a mente que se serve a este que ressuscitou e que está aí no teu coração esta noite. É com a mente, é com o espírito. Portanto, diz a Bíblia em Atos capítulo 11 verso 26: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Não havia cristianismo antes da cruz, só havia judaísmo. A lei de Moisés estava de pé.
ninguém era cristão. Se alguém pratica ou segue a doutrina dos apóstolos, é um judeu, porque os apóstolos eram judeus. E judeu é fidedigno à lei judaica, aos costumes. É por isso que você vai nas igrejas hoje, tem ritual de água, porque a água fazia parte do pacto de cerimônia da antiga aliança. Participava, era usado para purificação, para perdoar pecado. João dizia: eu vos batizo com água para perdoar pecado. Mas as igrejas se esqueceram que o sangue foi derramado na cruz e que faz 2020 anos que água não purifica mais ninguém. Hoje todos têm que crer que foi o sangue derramado na cruz do Calvário que purifica o homem de todo o pecado. Louvado seja Deus. É por isso que é chamado cálice da nova aliança. Não havia cristianismo antes da cruz, só havia judaísmo. Se os apóstolos se metessem entre os gentios, iriam vender um evangelho falso, porque eles não serviam o evangelho da circuncisão para os gentios, só servia para os judeus. E este evangelho teve um prazo de validade. Por isso que quando Cristo morre na cruz, disse assim: Pai, está consumado. Aquele evangelho da circuncisão consumou-se na cruz do Calvário. Veja o que diz a Bíblia. Gálatas capítulo 2, versículo 11 e 14. Olha o que Paulo diz sobre os 12. Diz a Bíblia: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram e se foram retirando, e se apartou deles, e temendo os que eram da circuncisão, e outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação dos discípulos. Mas quando vi que os 12 não andavam bem retamente conforme a verdade do evangelho, eu, Paulo, disse a Pedro, que era o líder, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios, como e por que obriga os gentios a judaizarem? Se tu é um judeu, vive como gentio, e agora quer obrigar os judeus a judaizar, tu é um judeu que não recebeste a autorização para pregar para os gentios, e agora tu quer que os gentios vivam o teu judaísmo. Amado, isso está acontecendo em Jacuípe, Palmares, Água Preta, Barreiros. Isso está acontecendo em Alagoas, Pernambuco. Isso está acontecendo na Bahia, em vários lugares do planeta. O que é que está acontecendo? Você chega nessas denominações, os líderes religiosos fazem uso da lei de Moisés para te manipular, por falta de conhecimento, por não leres o evangelho, por não teres as instruções do Espírito Santo e não examinares as escrituras, tu estás judaizado e achando que é um cristão, com todas as práticas judaicas, até objetos judeus existe dentro da casa de muitos crentes. Portanto, aqui Paulo estava repreendendo os 12 discípulos que estavam violando o pacto da graça. Hoje, todas as igrejas cristãs têm seus fundamentos nos santos apóstolos, por isso que não são cristãs. Só é cristão quem vive o evangelho que foi revelado a Paulo. Por isso que Paulo dizia: se alguém pregar outro evangelho além desse que eu estou pregando, é anátema, é maldito, não tem validade para os dias atuais. Por isso que você vê Pedro dizendo, você vê Tiago dizendo: irmão, se dissermos que temos fé sem as obras para Deus, são mortas. E os crentes ficam trabalhando para alcançar aquilo que o evangelho diz que você já tem de graça. A maioria dos cristãos ficam pagando preço, se martirizando, subindo o monte, pagando voto, pagando pedágio da fé, dentro desses galpões que se diz ser igreja, quando o evangelho diz que no novo pacto a igreja somos nós é quem somos o templo e a morada do Espírito. Cristo é o pastor e bispo das vossas almas, e o resto, amado, é fermento.
Por isso, Paulo estava alertando aqui a igreja, dizendo a todos que o único que pregou a lei da fé foi ele. Os discípulos pregavam a lei das obras. E talvez você não saiba, mas existem duas leis: a lei das obras e a lei da fé. A lei das obras era antes da cruz, antes de Cristo morrer. Por causa da meritocracia, o evangelho da circuncisão, você tinha que se esforçar, você tinha que pagar o preço, você tinha que buscar a Deus, você tinha que buscar a santidade, você tinha que trabalhar para alcançar os benefícios, porque antes da cruz era tudo sobre o que tu fazia. Mas Cristo morreu, ressuscitou, e agora não é mais a lei das obras, agora é pela lei da fé. Por isso que Paulo disse em Efésios 2:8: pela graça sois salvo, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não é o teu esforço, não é sobre o que tu faz, agora é tudo sobre o que Cristo faz. Você precisa agarrar este evangelho pela fé, sem as obras da lei, para tomar posse daquilo que o evangelho diz que você tem. Agora você não está buscando Deus, porque há uma busca incessante dentro do sistema religioso, porque está cauterizado, está judaizado. Você sabia que os crentes buscam Deus o tempo inteiro? Olha, amado, o crente que busca Deus é um crente vazio, que não conhece o evangelho. Porque se conhecesse o evangelho, tu sabia que tu és templo e morada do Espírito Santo, e que ele habita dentro de vós, e que ele está contigo eternamente. Amém, diz o evangelho. Como é que uma pessoa que se diz ser crente anda buscando a santidade, quando o evangelho declara que tu és santo, puro, redimido, purificado? Cristo fez isso na cruz por ti, mas o sistema religioso tem negado o tempo inteiro, te condenando, te apontando o dedo. E aí está um sistema caótico, com uma lei de acusação, de apontar o dedo, a lei das obras. Mas agora, pela lei da fé, Romanos 8:1, Paulo disse: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, a lei das obras, mas segundo a lei do Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito é a lei da fé. A fé, ela não precisa de objeto. A fé não precisa de utensílio. A fé não precisa dar 10% do teu salário. A fé não precisa do teu dinheiro e nem de objeto. A fé não precisa de vozes humanas e nem tampouco de intercessores. Amado, se tu crê nesse momento agora, o impossível pode acontecer na tua vida, porque o novo pacto foi desencadeado com o sangue derramado na cruz do Calvário. Tu só precisa crer em Jesus Cristo. Muitas vezes falta confiança. Paulo diz em Romanos 3:21: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometido, sobre a paciência de Deus, para a demonstração de sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Aí Paulo conclui tudo isso dizendo, diz a Bíblia: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, sem pagar o dízimo, sem se batizar na água, sem precisar participar de cerimônia judaica. O homem é justificado por Deus sem as obras da lei, mediante
a fé. Louvado seja Deus para sempre. Você não precisa, amado, estar escravizado dentro destes alçapões que se dizem ser igreja, mas não honram o sangue da nova aliança. Tu só precisa crer aonde tu estás, mesmo que não frequente estes ambientes, mas se tu crer neste poder salvífico de Jesus Cristo, tu és justificado, e não é pelo que tu faz, é pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Talvez você chegou aqui esta noite querendo se justificar diante de Deus, querendo encontrar uma maneira de buscar esta perfeição, mas tu nunca vai encontrar, porque o Evangelho diz que é Ele que te justifica pela fé. Tu só precisa confiar. E o que é a fé? A fé é o firme fundamento, é a certeza das coisas que se espera, é a prova das coisas que não se vê. Amado, se tu crer, a fé em Deus vai te justificar, e tu sairás esta noite daqui justificado pela fé em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Paulo disse que nós somos justificados por fé sem as obras da lei. Agora, esse ministério da iniquidade descrito por Paulo, que Paulo cita sobre aqueles que estavam trazendo um evangelho que já tinha se vencido, Paulo estava alertando a igreja de Tessalônica. Paulo estava tendo este cuidado com os irmãos na época. Em 2 Tessalonicenses 2:7, Paulo disse: porque já o mistério da justiça ou da injustiça ou da iniquidade opera somente a um que agora o retém, até que do meio seja retirado. Paulo estava relembrando que tinha um líder ali, um daqueles que pregava o evangelho, que estava misturando os pactos, e por isso ia causar muita confusão futura dentro das igrejas. E você vê hoje, alguém prega uma mensagem de um jeito, o outro prega de outro, a igreja prega de um jeito, a outra prega de outra. É pior do que partido político, amado. Quando você vê um crente que não respeita o outro, não é crente. Quando você vê um falando do outro, não é crente. Quando você vê um pastor proibindo o outro de ir para uma igreja, não é crente. Essa igreja não serve a Jesus Cristo, porque só há um só Deus neste planeta. O Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Senhor meu e teu. Essas igrejas que ficam dividindo partidos não servem a nosso Senhor Jesus Cristo. São partidos políticos que têm ideologias próprias com interesses pessoais. Agora, o evangelho quer te unir, quer te ligar ao corpo, que somos nós, a igreja, aonde Ele será e é Senhor da tua vida. Louvado seja Deus. Paulo estava alertando. Tinha um líder no meio dos apóstolos que estava infectando os irmãos com o evangelho da lei, trazendo as obras quando o pacto das obras já tinha cessado, e Paulo insistindo com o evangelho da graça, trazendo a lume a palavra, mostrando à igreja que as obras da lei cessou e agora é pela fé em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amado, a salvação é uma coisa tão simples. A salvação tu não precisa pagar, não precisa de ritual, não precisa de cerimonial, não precisa pagar preço, não precisa de unção de óleo, não precisa de óleo, de água, de fita. A salvação tu só precisa crer, e nesta crença tu és justificado pela fé. Não é as tuas obras, tu nunca vai conseguir se salvar, nunca vai conseguir alcançar o preço já foi pago na cruz do Calvário, é de graça. Você sabe o que é a graça de Deus? Graça significa favor imerecido. Você não merece, mas Ele te dá de graça. Por isso Paulo diz: pela graça sois salvo, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você não vai se gloriar, porque este trabalho não é teu. Quem fez este trabalho foi Jesus Cristo. Por isso Ele é o teu Senhor e o teu Salvador. Louvado seja Deus para sempre. Meus queridos, eu queria convidar a todos para ficar de pé.
louvando e agradecendo a Deus por esta oportunidade, o último culto de rua do ano. Creio que muitas pessoas desejavam ouvir uma palavra ainda este ano, mas não conseguiram alcançar. A coisa mais preciosa neste planeta somos nós. Somos tão preciosos que Jesus derramou o seu sangue um dia para nos salvar. O mundo está vivendo uma situação caótica. Muitas pessoas agora estão vivendo em depressão, com problemas psicológicos, emocional, conjugal, financeiro, em áreas diversas da sua vida. Somente o Evangelho tem o poder de ativar em ti a mente de Cristo para sarar agora as cicatrizes da tua alma e te mostrar as grandezas e as riquezas celestiais. Querido, tudo nesta terra é perecível. Tua mente está focada em coisas perecíveis. A ciência de Deus para tratar com a humanidade é o Evangelho. E este de graça. Tu não precisa pagar preço. Aqui não se trata de regras ou autoridades humanas. Se trata do Criador falando contigo. Se você crer, tudo que há sobre ti agora, todo mal, toda mancha, toda falha que você tenha cometido na sua vida, se você agarrar isto pela fé em Jesus Cristo, você sai deste trabalho hoje justificado pela fé. Você sabia que a fé não é aquela fé que você vai na igreja doente e diz: hoje eu vou orar para Jesus me curar? Isso ainda não é a fé. A fé não é aquela que você está passando por um problema conjugal e diz: vou para a igreja orar para Deus resolver o meu problema conjugal. Isto ainda não é a fé. Isto não é a fé. Parece que é a fé, mas ainda não é ela. A fé verdadeira não é aquela que você está com uma dívida gigante e diz: eu vou orar para Deus me dar condições para eu pagar minha dívida. É aquela que você está com problema dentro do seu casamento e diz: eu vou orar para Deus resolver o problema do meu casamento. Parece a fé, mas ainda não é ela. A fé verdadeira, ela chama a existência as coisas que não são como se já fosse. Se você quer ser justificado pela fé, você tem que agarrar como se algo já existisse. Se você vai a algum lugar ou você tem um encontro com Deus para receber a cura, você não vai pedir a cura. Você se dobra perante aquele que tem o poder de curar, dizendo assim: obrigado, Senhor, por estar curado. Ele quer ouvir a tua confiança nele. Você precisa confiar que já está feito, e a fé vai agarrar isso. E isso já está feito, porque no mundo espiritual tudo já aconteceu. Cristo já perdoou os teus pecados. Você sabia, você que está doente aqui me ouvindo agora, você sabia que Cristo já te curou? Há mais de 2000 anos atrás, diz o Evangelho, que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. E como é que eu vou tomar posse disso? Crendo, declarando que eu estou curado, que eu estou sã, que meus problemas não existem mais, que há um Deus no controle da minha vida, que as portas estão abertas, que a mão de Deus está sobre mim, que a solução já aconteceu, que a causa já foi resolvida. Agarre isso pela fé essa noite. Estamos no finalzinho do ano. Deus é Deus do impossível. Nada é impossível para Deus. Ele vai entrar na tua vida agora, na tua casa, no teu lar, na tua vida conjugal, financeira, psicológica, amorosa. Deus está te ouvindo esta noite. Fale com Ele. Vamos orar ao Senhor esta noite. E eu quero desde já agradecer a cada um de vocês por estarem aqui adorando a Deus conosco, e dizer que estaremos sempre orando por cada um de vós.
nas nossas orações, apresentando cada um de vocês, e eu tenho certeza que a mão de Deus vai guiar vocês, e que em 2023 vocês serão mais do que vencedores. As promessas do Senhor vão se cumprir nas vossas vidas. Não creia em miséria, em derrota, em fracasso. Cristo está na tua vida, e com Ele tu és mais do que vencedor. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor esta noite. Pai querido e amado, eu quero te louvar, Senhor. Obrigado por estar vivo. Obrigado por estar com saúde. Obrigado por ter o privilégio de falar a tua palavra, Senhor. Desperta os que dormem agora o sono da indolência, o sono espiritual. Aqueles, meu Deus, que não entenderam ainda o que é o Evangelho. Como tu és soberano, Senhor. Abre os céus sobre este lugar esta noite. Meu Deus, aqui estamos reunidos para adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Tuas mãos têm nos sustentado, Senhor. Muitos não puderam, mas nós estamos aqui. Obrigado, meu Deus. Eu só quero te exaltar, eu só quero te agradecer, meu Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem feito por mim. Mas eu quero pedir um socorro por aqueles que sofrem agora, meu Deus, por aqueles que estão com o coração dilacerado, e só o Evangelho pode trazer paz agora, Senhor, pode trazer segurança. Meu Deus, eu não quero ouvir mais vozes humanas, porque todo homem é falho. Somente a tua palavra tem poder e controle sobre a nossa vida, e é ela e por ela que nós seremos guiados. Tua palavra tem poder, Senhor. Aplica ela sobre nós para sairmos daqui radiantes e triunfantes, debaixo da tua proteção. Guia-nos para os nossos lares agora. Protege, Senhor, cada um desses que ouviram o Evangelho. Entra nos lares com providência, cura as mentes, arranca essa tristeza do coração, ativa a tua mente nesta mente, Senhor. Une-se a este Espírito agora, para eles entenderem o quanto tu és poderoso, o bem maior desta igreja, da humanidade, porque contigo nós seremos mais do que vencedores. Abre as portas que estão fechadas agora, meu Deus, abre, Senhor, porque o homem não quer abrir, mas a tua mão pode ir lá agora e abrir. É no nome de Jesus Cristo que eu peço a ti agora, Senhor, que haja milagres sobre a vida destes que me ouvem agora neste bairro, Senhor. Protege estas famílias que vieram, protege o nosso amigo e irmão em Cristo, proteja o nosso amigo Neto, sua esposa, o vereador, Senhor, dele saúde, dele direção para que seja guiado para trabalhar, Senhor, em prol daqueles que mais necessitam. Obrigado pela minha família, Senhor. Obrigado por cada um dos irmãos, aqueles que louvaram, aqueles que vieram te adorar, por cada vizinho. Eu quero te louvar, Senhor, pela minha vizinhança. Quero te agradecer pela proteção da minha rua e do meu bairro. Obrigado por tudo e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.